Se você tivesse que dizer o estilo de cerveja da Brahma e da original é o mesmo? E da Heineken? Mesma coisa? Na lata, Brahma e original tem Pilsen. Está escrito Pilsen. A Heineken não. Então significa que a Heineken é diferente? E se eu te disser que Heineken, Brahma e original são do mesmo estilo? Pois é. Pilsen, Lager, o que isso significa? O que é isso no seu copo e o que é isso para o mundo cervejeiro? Hoje a gente vai desvendar esse mistério, acabar com essa confusão. Afinal, o que é cada coisa e por que a gente acha que é tão parecido? Enche o copinho da vinheta aí. Para começar, vamos entender o que é Lager. Lager não é um estilo de cerveja. Lager é uma categoria de estilos, como se fosse uma grande família. Uma família que tem vários integrantes. Então, por exemplo, Dunkel é uma cerveja preta, é uma Lager. A Marzen é uma cerveja marrom, caramelo, é uma Lager. A Pilsen é uma Lager. Então, é uma família com vários estilos e por aí vai. Tem infinitos estilos que você pode encontrar de todas as escolas cervejeiras, alemão, inglês, belga, tem um monte de coisa diferente dentro da família Lager. Se todas elas são diferentes assim, o que é Lager? A Lager é simplesmente o processo de fermentação. Então, é considerada uma cerveja Lager, uma cerveja que foi fermentada com leveduras de baixa fermentação. O que isso significa, Otávio? Leveduras de baixa fermentação são leveduras que trabalham melhor em temperaturas mais baixas, de 12 a 15 graus Celsius normalmente. Pode variar um pouco de acordo com a sua receita, mas normalmente 12 a 15 graus Celsius é a temperatura certa para esse tipo de levedura. Mas não só a temperatura da fermentação, também o fato de que a levedura ela decanta durante a fermentação, ela vai decantando e ela termina no fundo do tonel, né, do fermentador. Então, o fermentador ele é vertical, você joga a levedura em cima e conforme ela vai fazendo a fermentação, ela vai descendo. O que isso significa para o resultado final? Normalmente, cervejas mais claras, mais frescas, mais secas e menos aromáticas, porque você tem menos influência da levedura na parte de cima do tonel. Ou seja, se você diz que está tomando uma Lager, você simplesmente está sendo genérico demais. É a mesma coisa que você falar que está comendo uma massa. Pode ser lasanha, pode ser espaguete, pode ser nhoque, pode ser molho vermelho, pode ser molho branco. Se você só dizer que é uma massa, não vai fazer muita diferença. Mais ou menos isso é a Lager. Você não sabe se é escura, se é doce, se é forte, se é alcoólica, se é leve, se é refrescante. Essa é mais ou menos a ideia das Lagers. E a tal da Pilsen, então? O que é a Pilsen? A Pilsen, ou se você quiser usar o termo mais europeu, a Pilsner, é um estilo de cerveja criado na cidade de Pilsen, mesmo nome, na República Tcheca. E a história é basicamente assim. Para não ficar muito longa, a história é basicamente assim. Em 1842, um cervejeiro, o cervejeiro da Pilsner Urquell, uma das cervejas mais lendárias, mais conhecidas do mundo todo, entendeu que ninguém tomava cerveja clara, translúcida, dourada, brilhante. E falou, cara, vou tentar fazer essa cerveja. Até o século XVIII, todas as cervejas eram ou turvas, ou escuras, ou mais doces. Você pode pensar numa Weiss, uma cerveja de trigo. A maior parte das cervejas tinha aquela cara. Tinha muita coisa diferente já, claro, mas a maior parte tinha mais ou menos essa ideia. E esse cara criou uma cerveja seca, dourada, brilhante, refrescante, deliciosa. Óbvio que o mundo todo ia amar essa cerveja, é indiscutível. Se a Heineken não é Pilsen, pela ideia que a gente começou falando, então quer dizer que Brahma e Original também não são Pilsen. Correto.
Brahma e Original não são Pilsen. Elas têm esse nome na lata por marketing ou por outras ideias, não fui eu que coloquei lá, mas elas não são Pilsners. Ainda que a ideia seja a mesma. E isso que é o mais interessante aqui. Eu não vou... aqui a comparação é só o que é e o que não é. Eu não estou demonizando nada. Pelo simples fato de que o cara da Pilsner Urquell, ele entendeu que as cervejas claras seriam uma coisa gigantesca no mundo. As cervejas refrescantes, claras e leves iam ser uma coisa única no mundo. E uma Original e uma Brahma fazem isso. Elas são refrescantes, elas são leves, elas são pouco alcoólicas. Então, por que elas não são Pilsners, certo? Pelo fato de que elas têm cereais não maltados na produção. Então, nos livros de estilos, nos livros de estudo de estilos cervejeiros, entende-se que uma cerveja, como a Original, como a Budweiser, como a Brahma, não são Pilsners, porque elas levam cereais não maltados e a produção delas não tem o objetivo de valorizar o sabor, de valorizar, ainda que a propaganda venda toda essa ideia. Não é essa a intenção. Então eles querem só vender mais uma cerveja que pode ser consumida menos alcoólica, bem mais leve e que seja muito barata de produzir. Com milho, com arroz, com outros cereais não maltados. Normalmente milho e arroz, que são os que têm o amido mais disponível. Então quer dizer que a Heineken não é Pilsen de jeito nenhum, essas também não são Pilsen. O que elas são? Original e Brahma a gente chama de American Lager, porque os Estados Unidos que criaram, já falaremos disso. E a Heineken, ela é uma Lager base. Se for buscar lá, se for bem chato, a gente pode dizer que ela é uma Pale Lager. Tem alguns lugares chamam de Premium Lager, que não é o nome do estilo, mas você consegue entender o que você está querendo dizer com Premium Lager, que seria Heineken, Stella, Beck's, algumas outras internacionais que são bem interessantes. Mas é isso. Elas se diferem, Brahma e Original se diferem da Heineken pelo simples fato de que a Heineken é puro malte e ela ela tem uma valorização maior dos seus ingredientes. Ela tem o amargor, ela fala do amargor, o marketing fala do amargor, a cerveja não fala nada. Se valoriza os aromas da fermentação. A Heineken tem um processo específico diferente de tudo. Então, é nesse ponto que elas se diferem principalmente. Da onde surgiu a ideia de fazer a Original? Quem foi que pensou a primeira vez de colocar arroz e milho para baratear? Não me parece um pensamento mirabolante, nem um ótimo pensamento no fim das contas, pelo resultado final que a gente vê aqui, né? Mas os americanos, muito tempo depois da criação da Pilsner Urquell, entenderam que eles tinham essa oportunidade. Eles estavam saindo da lei seca, da proibição, quando foi muito questionado, era proibido, né? Mas muito questionado o consumo de bebidas alcoólicas de alto teor alcoólico, como uísque, gin. E o mercado, a indústria americana, não queria parar de vender álcool, não queria parar de vender uma coisa que as pessoas consomem tanto. Então ela foi buscar uma maneira, um produto, uma bebida que fosse muito leve, muito pouco alcoólica e muito barata de se produzir e de se comprar para renovar o mercado. E foi isso que eles fizeram. Eles foram até a República Tcheca, roubaram o nome de uma cervejaria que deu o nome da Budweiser. Então, Budweiser hoje ela é mundialmente famosa, mas existe uma cervejaria na República Tcheca que era Budweiser antes. Então, lá você encontra os rótulos Budweiser originais. E aqui nas Américas, esse mesmo rótulo vai ser diferente. E como tudo que o americano faz, ele globalizou essa bebida super leve, essa bebida super barata, feita com cereais não maltados. E o que isso significa? A maior parte das pessoas não percebia a diferença
né? Você estava tomando uma coisa que tem o efeito do álcool, mas que ao mesmo tempo é muito gostoso de tomar, é muito simples de tomar, tem a questão da lata, você desvaloriza um pouco o copo nesse momento. Então, é uma facilitação geral e que para o brasileiro também fez muito sentido. E é por isso que a Brahma e Skol sempre foram campeões de venda no Brasil. A gente adora tomar uma cerveja trincando, uma cerveja bem leve, se for falar de calor, de praia, de outros momentos, de qualquer situação que tiver quente no Brasil, você vai pensar numa cerveja gelada para tomar. É uma cerveja barata, as pessoas ainda não estão super acostumadas a gastar muito dinheiro com cerveja, ainda que isso esteja mudando, então, no fim das contas, casou perfeitamente com o povo brasileiro. Hoje, eles chamam de Pilsen, porque a discussão sobre os cereais não maltados ficou mais quente. Então você tem a valorização do que é puro malte e você tem muita gente que hoje já tem mais noção e reclama e não gosta, fala da Ambev, né? Não gosta de cervejas com cereal maltado, com cereal não maltado, como milho e arroz. Quantas vezes você já não ouviu ou pode ter ouvido alguém falar: puta, essa cerveja tem milho, essa cerveja é uma porcaria. E não é mentira. Existem ótimas cervejas com milho na receita no mundo? Posso te provar que sim, em outro vídeo, mas posso te provar que sim. Agora, realmente, para essa ideia, para Brahma e para Original, a gente não vai ter resultados tão bons assim. No fim das contas, o que isso importa para você no seu copo? Eu preciso parar de tomar minha cerveja porque ela não é o que ela diz ser? Não. O importante é beber com equilíbrio e beber o que você gosta. Então, se você gosta de Original, se você gosta de Brahma, se você gosta de Skol, não é porque ela mascara o verdadeiro estilo dela que você vai parar de tomar, certo? Se você achar plausível também, fica à vontade. Mas o importante é você beber o que você gosta e você estar confortável numa situação que seja gostosa de beber com outras pessoas, de beber sozinho, de estudar. Mas, se você tem o interesse de continuar explorando, de continuar estudando, de conhecer mais cervejas e mais estilos cervejeiros, então é muito importante você saber a diferença do que é ou do que não é uma Pilsen. Porque a Pilsen acaba sendo uma coisa bem específica. E imagina você tá acostumado com Brahma, com o Original. Você vai num bar e aí você pede uma Pilsen e o garçom te serve uma Pilsen tcheca. Você vai pagar muito mais caro, posso te provar, muito mais caro, por uma cerveja mais amarga, às vezes mais doce, mais perfumada. A experiência não vai ser boa, porque não é isso que você espera, certo? Mesma coisa para lagers. Se a pessoa vier te oferecer uma lager no escuro, cara, tem 1 milhão de coisas que pode ser, 1 milhão de cores, formatos de copo, aromas diferentes e teores alcoólicos diferentes. Então, é importante ter essa noção básica do que é o que, para não cair em nenhuma pegadinha ou não ter uma experiência. Eu acho que o mais importante é não ter eventualmente uma experiência ruim. A gente sabe que experiências ruins ficam. A primeira impressão é a que fica. Então é bem legal a gente, quando for atrás de coisas novas, sempre procurar entender o que é e ter essa curiosidade, essa pesquisa interna anterior para ter uma expectativa do que vem por aí. E aí você fica melhor analisando se é bom, se é ruim, se tá legal, se não tá legal. E aí, por muitas e outras coisas, eu amo essa linha de estudo, amo beber e amo estudar bebida. Então, é óbvio que para mim é fácil dizer, mas se você tem esse interesse, então você está no mesmo caminho que eu. Vamos lá. Como diferenciar uma da outra na prática? Perfeito. E para isso, nada melhor do que mostrar tomando, certo? Eu estou aqui bebendo. Eu espero que você também esteja, enquanto você aproveita o vídeo.
hoje eu trouxe duas Pilsen. Uma é a Pilsen da Schornstein, é uma cervejaria de Pomerode, uma cervejaria bem conhecida hoje, bem acessível. Não é difícil de encontrar e ela não é uma cerveja cara, mas é uma cervejaria que faz muito bem estilos alemães. Aqui o Pilsen não seria exatamente alemão, mas a gente considera ele praticamente alemão, um estilo boêmio de cerveja. E a gente tem a mais do que famosa e conhecida Original, Antártica Original. Perfeito. E aí a gente vai comparar algumas coisas das duas, que vai te ajudar bastante a diferenciar logo de cara uma cerveja da outra, tá? Um estilo do outro, no caso. Então, a gente tem aqui duas cervejas muito parecidas. Se você olhar, eu não sei se a luz vai ficar ótima, mas se você olhar com carinho, se você não olhar com carinho, você dificilmente vai ver uma grande diferença entre as duas, tá? Mas alguns pontos sempre sempre vão te ajudar a chegar nessa conclusão mais rápido. Então, a primeira coisa é a cor. A Original é uma cerveja bem mais... Não, aqui até não tá tanto, tá? Mas ela é uma cerveja mais clara. A gente pode até pensar numa cor de champanhe, o que a gente chama de palha, normalmente. É um amarelo, mas é um amarelo um pouco mais clarinho, um pouquinho mais pálido. Se você olhar a Pilsner da Schornstein, você vê que ela já é um amarelo um pouco mais profundo. Não é um amarelo muito escuro, não é um douradaço, mas ela já é um pouquinho mais amarela e escura do que a Original. Aí você vai, beleza, aqui tem muita variação, você pegou, você olhou a cor, você não sabe muito bem, beleza, não deu para ter certeza da diferença. Aí a gente vai pro aroma. Você já tem um aroma claro de malte, você sente um pouquinho de dulçor de malte, então você tem malte tostado, você tem malte claro, você tem principalmente, e a principal coisa que você vai buscar nessa aqui é um aroma mais herbal, mais perfumado, digamos assim. É uma cerveja, ela é muito diferente. Posso te provar. Aqui não, né? Porque vocês estão cheirando, mas o aroma é muito diferente. Se olhou a cor, não deu uma conclusão, analisou, puta, essa aqui tá perfumada, essa aqui é só um aroma de um pouco de fermentação, um pão branco, assim, um biscoito, água e sal, aquela coisa meio insossa, não tem muito segredo, beleza, vamos olhar o sabor, claro, né? Saúde. Você vê que ela não é simples, ela não é qualquer coisa, só refrescante. Ela tem um dulçor, ela tem o mesmo aroma herbal na boca, você sente a mesma coisa. Você tem o pão branco daqui, o biscoito, mas você tem um pão como se fosse um pão na chapa assim, um pouquinho mais tostadinho, bem de leve, que é uma delícia, e ela tem mais amargor, ela é um pouco mais pesada na boca, né? Se você tomar um pouquinho, deixar ela na língua parada, você vai ver que ela é um pouco mais pesada. E se eu tomar a Original, é uma cerveja que ela desfaz na boca, basicamente. Ela é muito leve. O aroma, a gente está muito acostumado com esse sabor de cerveja, que a gente toma em muita quantidade, mas ela tem
Se bobear, você até consegue sentir gosto de milho aqui, tá? Porque ela tem sim milho. Então, além dos aromas que a gente já tinha no nariz de pão, biscoito, uma coisa meio insossa, um pouco sem graça, você tem esse milho, que é um dulçor bem diferente desse, tá? Não é uma coisa simples, mas faz sentido também. E, por fim, acho que o mais simples de tudo é, se você tem a curiosidade, leia os rótulos. As cervejas costumam trazer bastante informação de harmonização, como que eles filtram, teor alcoólico, todas as questões de segurança, Então, assim, leia o rótulo. Você vai ver que a original tem milho nos ingredientes descritos. Então, não sobra dúvidas de que ela é uma American Lager, perfeito? E é isso. Então agora você já sabe como diferenciar uma Pilsen de uma não Pilsen. Eu espero que você continue estudando e que você continue bebendo várias Pilsens deliciosas, geladas e nos melhores momentos possíveis. Toda Pilsen é uma Lager, nem toda Lager é uma Pilsen, nem toda Pilsen é uma Pilsen e nem toda Lager é fraquinha. Perfeito? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima.